E agora, iniciando parcialmente a parte prática daqui do custeio por absorção, nós vamos falar sobre a estrutura do plano de contas do DRE, que é a demonstração de resultado de exercício. Basicamente, o que é a demonstração de resultado de exercício? Ele tem o objetivo de apresentar o aspecto econômico da entidade. Se essa empresa ela apresenta um lucro ou um prejuízo, que é uma das informações bastante relevante aí para a gestão de um negócio, inclusive gera uma transparência, né, para os acionistas também. Já visto que se ele está investindo, ele quer o lucro. Mas para a gente poder entender essa estrutura, nós vamos passar aqui conta a conta, tá? Esse demonstrativo está aqui na tela. A primeira conta que nós vamos falar é sobre a receita bruta ou faturamento. Basicamente, isso aqui são as vendas do negócio. Então, só acontece a receita ou faturamento se essa empresa vender. E olha que interessante, mesmo se ela não venda, vai acontecer custo fixo e despesa fixa. Então a empresa ela já começa a cada período, seja mês, trimestre ou ano, já de certa forma com aquela situação econômica negativa. Porque qual é o princípio de custo fixo e despesa fixa? Que eles vão existir independentemente da venda ou do processo produtivo ou prestação de serviço. Então um ponto interessantíssimo. Como que eu faço para encontrar esse valor de vendas, né? Aqui a gente vai pegar o preço de venda, lembre-se daquela aula de preço e valor do módulo anterior, multiplicado pela quantidade vendida. Então aqui a gente já consegue concluir que tem duas formas de aumentar o faturamento do negócio. Isso parece óbvio, mas às vezes a gente precisa reforçar e mencionar. Ou vou aumentar a quantidade vendida, fazer o volume, ou vou aumentar o meu preço, que nesse caso aqui é aumentar o valor de percepção, conforme nós mencionamos na primeira aula. Seja mudando a embalagem, sendo de alguma forma aumentando essa percepção de entrega para o cliente, um bom atendimento, um bom relacionamento, um bom pós-venda, né? Tem várias técnicas para isso. Primeira linha, então, faturamento. Eu costumo fazer uma analogia, né, na pessoa física, que essa linha aqui é semelhante ao salário bruto, né? Quando a gente está trabalhando ali no modelo de trabalho CLT. E geralmente esse salário bruto a gente não recebe, né? Apenas o contratado ali, haja vista que existem deduções, e aí sim a gente tem o salário líquido, que é o valor efetivamente que nós vamos administrar. Então aqui no mundo da pessoa jurídica é semelhante. Então nós temos também essas deduções, que por sinal são os impostos, relacionados ali ao faturamento, né? PIS, COFINS, sobre circulação de mercadoria, ICMS, e também se for prestação de serviço, o ISS. Se for uma indústria, tem também o IPI, e esses impostos vão variar também de acordo com o regime tributário do negócio. É simples nacional, lucro presumido, lucro real. Mas fato é que as deduções basicamente são os impostos. Tem outros tipos de deduções também, como cancelamento, considerando que às vezes houve uma falha administrativa, devolução, né, ou extravio, relacionado ali, às vezes o produto não foi na quantidade desejada, vai acontecer essa devolução, mas essas deduções basicamente correspondem aos impostos. Da mesma forma que a gente tem ali no Olerite, né, INSS, o imposto de renda retido na fonte, dependendo do rendimento. A diferença de receita e as deduções, a gente chama de receita líquida, né, que aqui basicamente é o valor administrado pelo negócio. Da mesma forma que no Olerite, você não ganha o seu salário bruto, você ganha o seu salário líquido, haja visto que já é retido na fonte. Aqui de uma forma bem semelhante. Por isso que essas três primeiras linhas ali do demonstrativo de resultado de exercício, eu costumo fazer essa comparação, ok? Depois das receitas, nós temos os custos, e aqui a gente chama de custo do produto vendido. Considerando, por exemplo, que eu sou uma indústria, vou fazer o processo de produção. Obviamente, se eu for um prestador de serviço, eu vou ter o custo do serviço prestado. E se eu for um comércio, eu vou ter o custo automaticamente da mercadoria vendida, que é o CMV. Então, aqui é só adaptações que nós vamos fazer de acordo com a estrutura do plano de contas. Mas fato é que é o custo, que faz parte da atividade fim para fazer aquele processo produtivo de prestação de serviço. Aqui estão incorporados os custos fixos e os custos variáveis. Os variáveis de forma unitária, para cada unidade, e os fixos através de um processo de rateio, distribuição. Tudo bem? Nós vamos ver na próxima aula, de maneira prática, como que a gente faz essa aplicação. Aqui nesse primeiro momento é apenas a estrutura, para a gente já ter essa noção, esse conhecimento. Então eu vou pegar esse custo unitário, que eu sei que está incorporado custos variáveis e custos fixos, e vou multiplicar pela quantidade vendida, para saber qual é o meu custo do produto vendido. E o que eu não vendi vai estar lá na nossa conta, que nós chamamos de estoque. Então o que eu produzi fica no estoque. O que eu vendi é lançado economicamente como custo do produto vendido. Por isso que é importante gerenciar bem os estoques, as finanças, para não deixar escoar, né, financeiramente ou economicamente essas informações. Haja vista que dependendo do tipo de negócio, às vezes tem uma margem pequena, então tem que gerenciar bem.
a diferença de receita líquida. Com esses custos nós chamamos de lucro. No entanto, nós chamamos de lucro bruto, haja vista que existem ainda outras deduções. Além de custos, eu tenho despesas da minha operação, então por isso que chama-se lucro bruto. Para encontrar o lucro bruto, matematicamente é a receita líquida menos o custo do produto vendido. Aqui então, lançando as despesas, nós vamos ter tanto as despesas fixas como as despesas variáveis. Despesas fixas está ligado ali ao comercial, ao financeiro, ao marketing, vão existir independentemente da venda. Já as variáveis têm variação em virtude da venda, né? Como, por exemplo, ali umas comissões. Então, as comissões entrariam aqui nessas despesas variáveis, ok? Tudo que tiver variação em virtude da venda. Então, aqui nós incorporamos o total de despesas fixas e variáveis. O resultado disso também nós chamamos de lucro. Só que nessa situação aqui, nós vamos chamar de lucro operacional, conhecido também como LAGIR, que é o lucro antes dos juros e do imposto de renda, que também na sigla inglesa é conhecido como EBIT, que é a mesma coisa, né? Os ganhos que essa empresa teve antes de ter o imposto de renda e ter as despesas financeiras. Essa aqui é uma informação importantíssima para a gente saber se essa empresa, do ponto de vista econômico, ela consegue arcar com sua estrutura de custo e de despesa. Uma informação importantíssima. Matematicamente, é a diferença do lucro bruto menos as despesas fixas e variáveis, né, que estão consolidadas ali na despesa da operação. Por que ele chama lucro da operação? Porque é o resultado da operação, que aí depois a gente tem as despesas financeiras e o imposto de renda. Então aqui, logo após esse lucro operacional, nós temos as despesas financeiras. Do que se trata essas despesas financeiras? São os juros, que são automaticamente despesas daquele período. Lembrando que juros é diferente de parcela. Então, quando eu faço, por exemplo, um financiamento, alguma coisa assim, parte daquela parcela é juros, que é o aluguel do dinheiro, parte é amortização, que vai reduzir o principal. Então, eu tenho que entender qual é a parcela que é juros para lançar no período. Ou mesmo quando eu atraso uma fatura, ou mesmo quando às vezes eu uso um cheque especial, isso tudo é despesa financeira. E o objetivo da gente ter essas despesas financeiras fora das despesas gerais é justamente para enxergar se essa empresa ela tem um gargalo financeiro ou será que ela tem um gargalo na operação. Então, se na operação ela tem um lucro, mas na hora que lança as despesas financeiras ela vai para prejuízo, eu já sei que ela está usando automaticamente bastante capital de terceiro, que está onerando o negócio, né? Que está sangrando o negócio. Então, uma informação importantíssima, o DRE já mostra isso para nós. E a diferença entre o lucro operacional e as despesas financeiras, nós encontramos o LAIR, lucro antes do imposto de renda. Ou seja, o resultado que essa empresa teve, observe também que é lucro, e caso seja positivo, tá? Só que é um lucro antes das deduções do imposto de renda. Então, observe que eu tenho imposto lá na ponta do DRE, e aqui eu tenho novamente, lá imposto sobre faturamento, circulação de mercadoria ou prestação de serviço. E aqui é o imposto sobre a renda. Teve lucro, tem imposto de renda. Não teve lucro, não tem imposto de renda. Inclusive, no momento que eu gravo essa aula, né, a gente está em pauta sobre essa questão de reforma trabalhista, da reforma, tributária, né? Se, inclusive, né, vai alterar as alíquotas do imposto de renda, se não vai, se vai ter automaticamente também a tributação dos dividendos, né? Então, é um negócio bastante interessante que a gente tem que sempre acompanhar essa parte tributária, mesmo que a gente não seja especialista, acompanhar as notícias, ter parceiros contadores, porque isso aí influencia até na nossa análise, na forma gerencial e automaticamente também como investidor. Então, aqui nós temos o LAIR. Posteriormente, nós temos aqui o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido, que ele é calculado com base nesse LAIR, né, que é uma base de cálculo, é um percentual em cima desse, que cada negócio vai ter um percentual, às vezes tem uma legislação específica também para poder incidir, dependendo do segmento que essa empresa atua. E aí, sim, por fim, o LAIR, que é o lucro antes do imposto de renda, menos o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido, eu tenho o resultado efetivo do período. Se for positivo, eu chamo de lucro líquido. Aqui sim é a diferença matemática do LAIR e do imposto de renda. E se for negativo, eu tenho o prejuízo. E desse resultado, aí sim temos a distribuição para os acionistas, né? Então, olha só o quanto de deduções que existem, né? Custos, despesas, fixos, variáveis, despesas financeiras, imposto sobre a renda, né? Imposto sobre faturamento, né? E aí sim, depois parte daquele lucro deve ser distribuído para os acionistas. Lembrando também que é importantíssimo ter uma parte de reinvestimento no próprio negócio. Então, essa aula nós apresentamos aqui essa estrutura, tá, do plano de contas, considerando aí o demonstrativo de resultado de exercício fiscal ou pela metodologia de custeio por absorção. Isso aqui é interessantíssimo a gente ter essa visão, até porque no próximo módulo nós vamos falar do variável, para a gente ter essa comparação, que nós vamos fazer isso também, e entendermos
qual é a diferença, né, quando a gente fala de contabilidade fiscal e contabilidade gerencial, entender esses impactos. E eu te vejo na próxima aula, onde nós vamos fazer um exemplo dessa aplicação, usando essa estrutura, usando o custeio, né, por absorção, para você compreender melhor e aprimorar os seus conhecimentos.